Olá pessoal, boa tarde, vamos voltar aqui. Vou começar agora pelos princípios, né? O primeiro tópico do concurso do TRF3. Qual é a ideia de princípio? São regras gerais, né, que a doutrina identifica como ideia básica, uma ideia principal, né? Em todo arcabouço jurídico, ele traz uma ideia principal. A gente fala ideia-chave, né, que colabora para a interpretação do direito, né. Aqui até tem um comentário aqui: os estudiosos extraem da totalidade das normas específicas as ideias-chaves que animam o complexo legal, que instrumentaliza o processo legal. Tá? Daí tem-se um mandamento nuclear de um sistema, um mandamento base para o julgador ter como parâmetro, né? É um verdadeiro alicerce jurídico. Então, até os princípios, eles são muito utilizados em todos os ramos do direito. Tá? Então, a ideia do princípio... Aí você pergunta, Sidney, princípio é uma lei? Princípio é uma jurisprudência? Nada disso. Princípio é um instrumento independente, né, das outras regras jurídicas. Mas os princípios são fundamentais, né, em termos de análise de um caso concreto. Então, ele é como já falei, ele é um esteio, um alicerce para o julgador, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, como parâmetro para ele utilizar, para ele balizar a sua decisão. Olha que interessante. E ele serve como critério para uma compreensão e inteligência do sistema normativo. Tá? Vocês vão perceber, se você que é da área jurídica, observem nas decisões, Supremo Tribunal, decisões tribunais, os princípios são muito badalados no ambiente jurisdicional. Você fala assim, eu não sou formado em direito, sou economista, sou médico, sou engenheiro. Mas você tem que ter uma ideia que o princípio ele é um auxílio para o julgador. Aí você fala, mas quem que é o julgador? Pode ser um juiz e pode ser também um julgador no âmbito administrativo. Você pretende ser funcionário público, então você vai conviver no âmbito administrativo, vai vivenciar decisões administrativas e utilizamos os princípios como parâmetros. Então, você tem que ficar atento a isso, da importância do princípio, dê uma lida com a doutrina, dê uma lida bastante, mas basicamente em termos conceitual, é isso que eu te falei. Tá? Então, não é uma lei, não é uma jurisprudência, tá? Ele está presente em todos os ramos jurídicos. Se você for observar, a nossa Constituição Federal tem um rol de princípios, vai no processo civil, tem um rol de princípios, você vai também no processo penal, então que ele é muito importante. E o princípio, ele tem uma divisão, ele tem uma dupla finalidade. Isso aqui eu acho que pode ser cobrado em prova de concurso. Qual é a dupla finalidade do princípio? Tá? Ele tem a função hermenêutica, tá? Que você fala assim, puxa, hermenêutica, que palavra é essa? Palavra que eu não conheço. A hermenêutica é a interpretação das normas. Quando o juiz interpreta as normas, ele aplica a tal da hermenêutica. Dê uma olhadinha, você vai achar isso aí no Google, tem respostas. Tá? Mas a hermenêutica ela é um mecanismo de interpretação das normas. Tá? Então, ele tem dupla função, olha lá, a função hermenêutica, tá? Sana a dúvida do aplicador do direito.
do juiz, do administrador. Né? E tem o princípio também, ele usa o princípio como ferramenta de esclarecimento de uma dúvida. Né? Então, havendo uma dúvida, o princípio, esse princípio integrador, ele é aplicado. Né? Beleza? Muito bom. E temos também agora uma outra função do princípio, que é a função integrativa. Sidney, função integrativa, para que serve isso? Então, leia lá, ache lá, você vai achar que é importante. A função integrativa, além de facilitar a interpretação das normas, o princípio tem também a finalidade de lacunas, né? Funcionando como um preenchimento de um vazio jurídico, de um espaço jurídico. Às vezes, o juiz, diante de uma determinada matéria, né, ele se vê no dever de utilizar um princípio. Tá? Então, ele preenche aquele vazio jurídico. Então, ele vem a preencher lacunas dentro do direito. Beleza? E continuando, aqui, pessoal, agora, eu falei sobre esses dois tópicos. Interessante, né? Agora, eu vou falar com você sobre dois princípios importantes que você tem que saber. Então, só que eu vou falar isso na próxima aula. Tá? Hoje foi só uma parte introdutória do princípio. Vou falar com você sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da indisponibilidade também do interesse público. São princípios chamados supraprincípios do direito administrativo. São dois, tá? Claro que isso aqui é o início do trabalho dos princípios, tá? Depois veremos também, eu tenho um rol de princípios para te passar para você, princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. São outros princípios. Mas eu vou gravar essa próxima aula para você, falar sobre o princípio da indisponibilidade, do interesse público, tá? Eu acabei de falar com você e já lhe passo. Tá? Ele tem uma série de nuances, esse princípio da supremacia do interesse público e o da indisponibilidade. Vou trazer para você algumas nuances voltadas para este princípio, tá bom? Espero que você entenda e estude, tá bom? Valeu, turma. Até a próxima. Tchau, tchau.